Fala aí galera, beleza? Quem fala é o Vinícius, aí do canal Vinícius Martins. E galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui para passar para vocês a diferença entre os perfis emocionais introvertidos e os extrovertidos, galera, beleza? Então fica até o fim desse vídeo, porque eu garanto que você vai sair daqui bem informado e você vai saber definir qual que é verdadeiramente o teu perfil emocional, e isso aí vai estar te ajudando no teu cotidiano, beleza? Então, sem mais delongas, vamos nessa. Quero começar aqui falando para vocês sobre algumas características de cada uma dessas personalidades e quais vantagens e desvantagens essas duas personalidades apresentam, beleza? Então, começando aqui pelo perfil emocional do extrovertido. Vamos lá. O perfil extrovertido é aquela pessoa que ele se reabastece recebendo muitos estímulos. Exatamente. Então é por isso que normalmente você vê aí geralmente as pessoas que são mais extrovertidas, elas gostam de ir para lugares mais barulhentos, com um ambiente mais cheio, né, com muitas pessoas e muita música, muito movimento, né, muita frequência, muita energia. Então isso é energia que abastece ainda mais o cérebro do extrovertido. Então ele gosta de estar em lugares como balada, restaurantes, esses lugares assim, praia, festas, né, esses lugares com mais pessoas concentradas e mais coisas acontecendo, mais movimentos. Então todos esses movimentos, todos esses acontecimentos reabastecem a energia cerebral, né, da pessoa que é extrovertida. Outro ponto que a pessoa extrovertida apresenta é que ela consegue se comunicar com mais pessoas com mais facilidade. Exatamente. A pessoa que é extrovertida, que tem essa personalidade de extroversão, ela tem que possuir habilidades, né, sociais inconscientemente, né, naturalmente ela já possui esse dom de conseguir se comunicar mais facilmente com as pessoas ao redor. Então, normalmente você vê essas pessoas que são mais extrovertidas, ela tendem a falar muito, falar com frequência, né, se comunicar, e ela consegue em qualquer ambiente se comunicar com qualquer pessoa, seja desconhecida ou seja ela conhecida também. Outra vantagem da pessoa extrovertida é que ela consegue criar mais amizades, exatamente. Por ela ter essa facilidade de comunicação com qualquer pessoa, seja desconhecidas ou conhecidas também, e em qualquer ambiente, ela possui, né, essa vantagem e ela pode estar criando mais amizades, né? Ela consegue fazer com que mais pessoas se conectem com ela, né? Sintam essa admiração, essa semelhança e se identifiquem verdadeiramente com ela. Então ela tem essa vantagem aí, ela pode estar fazendo, criando, tem essa capacidade de criar amizades em qualquer ambiente que ela vá, não importa onde seja e não importa a pessoa que seja, ela tem essa facilidade. Outra vantagem que a pessoa extrovertida tem é que ela consegue criar bons relacionamentos também. Semelhante ao ponto anterior, né, que ela consegue criar mais amizades, ela também consegue fazer bons relacionamentos. E seja lá qual for a pessoa, o tipo de relacionamento, ela consegue ter uma conexão mais forte, criar uma conexão mais forte com as pessoas aos seus redores. Seja essas pessoas amizades ou até relacionamentos amorosos também, amigos, profissionais de trabalho também, ela consegue estar criando essa conexão com essas pessoas, e assim dessa forma as pessoas conseguem identificar ela como uma pessoa que você possa, que é necessário, que a gente deve, né, e pode depositar a nossa confiança. Então, por passar uma confiança maior para essas pessoas, essas pessoas com perfil emocional de extroversão, elas conseguem criar bons relacionamentos. E dessa forma ajuda bastante eles a alcançarem a esses objetivos e a crescer como pessoa também, a se desenvolver. E uma das vantagens mais poderosas que a pessoa com personalidade extrovertida apresenta é que ela sempre possui um nível de energia elevado. Exatamente. A pessoa com perfil emocional de extroversão, ela está sempre com a energia lá em cima, galera. É por isso que essas pessoas elas conseguem ficar há bastante tempo nesses ambientes que consomem, né, mais energias, como baladas, festas, lugares com muitos movimentos, né, que estão acontecendo muitas coisas mutuamente, e elas conseguem permanecerem nesses locais, nesses ambientes, sem nenhum problema. Exatamente, elas conseguem ficar o máximo de tempo possível, e isso não vai gastar nenhuma energia dela, e ela vai estar sempre com aquela disposição alta, aquela auto, né, disposição, autoestima para estar lidando com as pessoas naquele ambiente. Então ela nunca perde as suas energias, nunca perde as forças e nunca fica para baixo. Ela tá sempre com a autoestima lá embaixo e com a energia muito alta. Algumas pessoas até estranham, perguntam: caramba, essa pessoa não cansa nunca. Exatamente, porque essa pessoa ela tem a personalidade extrovertida e por isso ela tá sempre com a energia sempre elevada.
Agora, o último ponto que eu considero um dos mais importantes, né, que é uma das vantagens mais importantes, aliás, que a pessoa extrovertida ela apresenta, é que é o nível de confiança dela. Exatamente, a pessoa que é extrovertida ela tem um alto grau de confiança também. Ela é uma pessoa super confiante, ela se apresenta sempre bem confiante de si, né, do que ela fala, inclusive também. Ela nunca tem receio nenhum do que vai falar, ela simplesmente fala o que ela quer e simplesmente ela não se importa porque as outras pessoas vão achar do que ela está falando, de sua opinião, entendeu? Então, esse é um ponto muito importante que eu considero muito valioso, que a pessoa extrovertida ela tem. Ela está sempre com essa confiança elevada, ela não se importa com o julgamento alheio, ela simplesmente fala o que ela quer, o que ela pensa, o que der na telha dela, ela vai falar sem se importar com a tua opinião ou com a minha opinião, ou com a opinião dos outros aos seus redores. Ela simplesmente vai falar o que ela pensa e é isso. Agora, indo para as desvantagens do perfil extrovertido, o primeiro ponto é que às vezes ele fala desnecessariamente. Exatamente, galera. Por a pessoa extrovertida ela ter essa autoconfiança, gostar muito de falar, ser sempre falastrão, às vezes ela fala até mais que o necessário. Exatamente. Para algumas pessoas elas são interpretadas de uma maneira ruim, né? De uma má maneira. Algumas pessoas acabam se frustrando, se constrangendo com a personalidade do extrovertido, porque como ela fala muito, ela tende a falar muito, né? Então as pessoas às vezes ficam meio acuadas, elas se acuam, ficam constrangidas, porque a pessoa que fala muito, ela acaba gerando, transparecendo uma energia muito forte também. Então às vezes ela acaba sendo mal interpretada, e também por falar demais, às vezes ela não consegue perceber as coisas, né, que está acontecendo naquela situação. Por exemplo, se eles estão num grupo de pessoas que essas pessoas estão lá conversando mutuamente, cada um, né, entre esse grupo, às vezes a pessoa extrovertida, por falar muito, ela não consegue perceber, ela não consegue observar o que está acontecendo ali naquela situação. Então pode ser que esteja acontecendo uma situação ruim naquele momento que ela esteja falando, ela não consegue observar, não consegue perceber que aquilo está acontecendo, que algo ruim está acontecendo. Esse é o problema, é o defeito de você falar muito, porque a gente não consegue observar. Enquanto você fala, você não consegue observar. Então esse é uma desvantagem, é considerado uma desvantagem da pessoa com uma característica extrovertida. Isso acaba sendo até constrangedor para algumas pessoas que ela esteja conversando, porque numa conversa, um momento de conversa, tanto uma pessoa quanto a outra, ela gosta de falar, né? Gosta de dar o seu ponto de vista, gosta de dar a sua opinião, né? Dar o seu parecer sobre aquela ideia que eles estão conversando, debatendo naquele momento. E a pessoa que é extrovertida, ela não dá essa abertura para outra pessoa falar, ela não dá espaço para você falar. Então isso acaba sendo chato, porque a gente também gosta de expressar o que a gente está pensando, qual a nossa opinião, e é super frustrante quando a gente quer falar alguma coisa e aquela pessoa não dá abertura. Isso acaba sendo constrangedor e você acaba querendo sair dessa conversa, porque você não está se sentindo confortável, a outra pessoa não está dando abertura para você falar também, então você não está interagindo. Então logo não faz sentido a gente estar naquela conversa. Então esse é considerado mais um defeito aí da pessoa com personalidade extrovertida. Agora, indo para a personalidade do introvertido, né? A pessoa que tem a introversão. Vou começar falando sobre algumas características e algumas vantagens e algumas desvantagens, assim como eu citei anteriormente aqui no perfil extrovertido, beleza? Então vamos lá. Uma das vantagens que a pessoa introvertida apresenta é que ela tem um bom nível de percepção e observação, galera. Exatamente. A pessoa que é introvertida, por ela ser um pouco mais reservada, né, de preferir ficar no seu lugar, lá, não falar muito, aquela pessoa que é mais individualista, ela prefere ficar no seu canto, que só fala o que é necessário, entendeu? Então ela, por ter essas características, ela costuma observar, né, mais o que acontece ao seu redor, e ela tem uma boa percepção, pois como ela está sempre observando as coisas e vigília, ela consegue ter uma visão mais aguçada, né, uma percepção mais aguçada sobre aquilo que está acontecendo naquele momento. Então ela diferentemente, né, do extrovertido, né, que fala muito e observa pouco, o introvertido ele fala pouco e observa muito, então ele tem essa percepção mais aguçada, aí ele está na frente, né, da maioria das pessoas. Outra vantagem que o introvertido apresenta é que ele tem um alto nível de intelectualidade, galera. Exatamente. Por ser uma pessoa que é mais reservada e ficar no seu lugar, quieto e não falar muito, ela está sempre raciocinando, então a sua mentalidade
ela tá sempre pensando várias coisas mutuamente, galera. Exatamente, a pessoa que é introvertida, ela consegue raciocinar, ela tem esse poder de raciocínio maior do que o extrovertido, porque ele consegue ver, consegue raciocinar mais aguçado, né? Ele tem um raciocínio mais aguçado, o seu intelecto tem um QI mais aguçado, mais alto. Então ele consegue raciocinar mais as coisas. Enquanto ele está calado ali no cantinho dele, não pense que ele não está fazendo nada não. Exatamente, a pessoa que é introvertido, ele raciocina muito bem. E se ele for falar alguma coisa, você pode esperar e pode ter muita atenção, prestar muita atenção no que ele vai dizer, porque com certeza vai ser algo importante. Outro ponto importante que eu considero bem relevante aí na pessoa que tem uma personalidade introvertida, que inclusive eu também tenho essa personalidade, eu me identifico muito, porque eu também usufruo muito desse ponto que é bem legal, é que ela só fala o necessário. Exatamente, a pessoa que é introvertida, ela não costuma falar muitas coisas, né, como já citei anteriormente. Diferentemente do extrovertido, ele só fala o necessário e nas horas certas. Então você nunca vai ver o introvertido falando baboseiras nas horas erradas. Então, quando você vê o introvertido calado, uma pessoa que é calado assim no seu canto, você pode apostar que essa pessoa é introvertida. Agora, quando ela for falar alguma coisa, você pode prestar bem atenção, porque eu garanto que vai sair alguma coisa de muito valor, alguma coisa relevante da boca dessa pessoa, porque tudo que ela fala é bem pensado e bem raciocinado, beleza? Então eu garanto que se você prestar atenção, você vai vai ser agregado valor, ele vai agregar valor para você, e isso vai ser bem interessante. Outro ponto interessante da pessoa introvertida é que ele recupera as energias em lugares silenciosos, galera, exatamente. Diferentemente da pessoa extrovertida, que ela recupera as energias em lugares movimentados, com muitas energias, muita frequência ao mesmo tempo, a pessoa introvertida, ela reabastece a sua energia em lugares silenciosos. Então, geralmente, você vê uma pessoa introvertida mais lá em lugares mais calmos, como por exemplo, na sua casa mesmo. Dificilmente uma pessoa introvertida frequenta outros lugares, então ela gosta muito de ficar na sua própria casa, no seu próprio quarto, né? Gosta de frequentar lugares mais calmos, lugares que onde não vão tantas pessoas, lugares que não são muito barulhentos. Então, essa é uma vantagem aí que eu considero bem importante aí para essa personalidade do introvertido, é que ele consegue recuperar as suas energias, né, nesses lugares mais calmos. Então, agora indo para as desvantagens da pessoa que tem a característica introvertido, primeiro ponto é que ela não consegue se relacionar com muitas pessoas. Exatamente, galera, a pessoa que é introvertida, ela não se relaciona com muitas pessoas, diferentemente do extrovertido, né, que tem essa facilidade, essa habilidade de conversar com mais pessoas. A pessoa introvertida, ela por ser mais acuada, mais acanhada e quieta no seu lugar, ela não consegue ter essa comunicação, né, com muitas pessoas. Então, dificilmente você vai ver uma pessoa introvertida socializando com muitas pessoas. Ela prefere ficar mais no seu canto, no seu lugar, e só falar o necessário. Então, por isso ela nunca vai correr atrás, né, de criar mais amizades, de falar com mais pessoas, até porque isso não é, por ser muito estimulante para o seu cérebro, isso não é viável para o cérebro dela. Então a mente dela automaticamente manda para ela a informação de que isso vai gastar energia inconscientemente, né? A mente dela manda essa mensagem para ela, e aí ele prefere ficar no seu canto, porque como é estimulante, o ato de conversar é um estímulo muito forte, muito grande. Então ele prefere estar evitando aí esse ato de uma conversa. Outra desvantagem da pessoa introvertida é que ela tende a ser individualista, galera, exatamente. Não que isso seja um problema, né? Eu não considero um defeito em si. Às vezes é bom você fazer as coisas individual, mas é que no caso do introvertido é que ele é um pouco além da conta, ele é individualista além da conta, e ele às vezes não consegue, né, não prefere fazer tudo, né, toda a atividade que ele deseja fazer, prefere fazer individual. Ele não prefere dividir aquela tarefa, né, para ele ter mais facilidade em realizar aquele objetivo que ele tem. Mas não, ele prefere fazer sozinho e não compartilhar isso com ninguém. E às vezes acaba sendo um problema para ele, né, porque tem algumas tarefas que vai ser difícil, né, de a gente realizar sozinho. A gente precisa da ajuda de outras pessoas, de um terceiro, para realizar com mais facilidade, né? É como diz aquela piada interna, né, que fala assim: o que o 2 perguntou pro 9, falou pro 9, aliás. Ele falou o seguinte:
Você é grande, mas não é dois, exatamente. Então, é por isso que a gente fazendo as coisas em grupo, galera, tendo a ajuda de alguém, se torna mais fácil de a gente realizar aquele objetivo. Agora, o último ponto que eu considero uma desvantagem aí para a pessoa que tem a personalidade introvertida é que ela não consegue ir frequentar outros ambientes, né? Ela não é de socializar e ela não frequenta outros ambientes. Agora, por que eu considero isso um problema? Porque quando a gente frequenta outros ambientes, a gente vai se dar de cara com pessoas novas, né? A gente vai receber experiências novas, vai ter essas experiências que a gente nunca viveu antes. E possa ser que naqueles ambientes que você vai frequentar, você encontre alguma pessoa, né, que possa estar lhe apresentando alguma oportunidade para você se desenvolver, entendeu? Então, assim, você vai estar conhecendo pessoas novas, isso vai estar aumentando o teu network, aí, né, o teu relacionamento com pessoas, pessoas importantes, aliás. Né? Então isso acaba sendo uma vantagem para a gente, de toda forma é uma vantagem a gente conhecer várias pessoas, né? Conhecer pessoas novas e ter essa experiência que a gente está alimentando cada vez mais a nossa mentalidade. Então esse é um ponto que eu considero um ponto negativo, aí uma desvantagem para o introvertido. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu quis passar para vocês um pouco das características entre as personalidades introvertidas e a personalidade extrovertida. Então se você se identificou com alguma dessas qualidades, dessas características, aliás, deixa aqui seu comentário embaixo falando qual é o seu tipo de perfil emocional, beleza? E se você não é inscrito nesse canal ainda, deixe seu like aí, se inscreva nesse canal também e se torne mais um membro aí do canal, que futuramente eu vou estar trazendo mais conteúdos aqui para estar ajudando a desenvolver a tua mentalidade, beleza? Então é isso, até a próxima, um forte abraço, valeu e é nóis!